Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo. Bem pessoal, eu parei um pouco de fazer vídeo porque eu tava sem tempo, né? Graças a Deus eu voltei a treinar e me faz bem, né? Treinar faz bem pro corpo, faz bem pra alma, faz bem pra mente. Então eu tava sentindo falta do treino e graças a Deus eu voltei a treinar. Então eu fiquei meio sem tempo pra gravar vídeo. E também eu não tava me sentindo muito bem também pra gravar, né? E eu só faço vídeo quando tô me sentindo bem, né? Eu não faço vídeo quando não tô me sentindo bem, então... Quando eu não estou me sentindo bem, eu paro um pouco e espero, né, me sentir melhor para gravar de novo. E é isso. Bem, eu não faço vídeo para ganhar inscritos, né? Eu faço vídeo para pessoas como eu, entendeu? Então é isso. Então não espere vídeo meu toda semana ou talvez todo mês, né? Porque eu faço vídeo quando me sinto bem. Possa ser que eu grave toda semana? Possa ser. Também possa ser que eu não grave, né? Depende de como eu esteja. É assim que eu gravo. Enfim, meus irmãos, vamos continuar nossa campanha, né? No livro de João. Hoje eu fui para a escola bíblica. E hoje eu lembrei porque eu tinha parado de ir para a escola bíblica, sabe? Foi foi bem difícil. Hoje eu lembrei porque eu tinha parado de ir para a escola bíblica. Mas enfim, vamos continuar, né, irmão, nossa leitura. Então, livro de João, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 22. Jesus, o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum, à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a murmurar contra ele,
porque tinha dito: Eu sou o pão que desce do céu. E diziam: Este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz: Desci do céu? Jesus respondeu: Não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: E todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Em verdade lhes digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: Como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: Em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Amém. Bem, meus irmãos, o que essa palavra diz? A palavra diz que Jesus fazia milagres. E as pessoas não creu em Jesus porque ele fez os milagres. Creu porque comeu pão e ficou satisfeito. Muitos hoje em dia não creem em Deus por milagres, mas sim pelo que ele dá realmente às pessoas. Sabe? E eu vou dar um exemplo. Alguns creem em Deus porque dá casa, dá carro, sabe? Dá uma vida de trabalho próspera, dá uma vida ministerial próspera também. Mas a maioria deles, alguns, não crê porque Jesus veio na terra, né, para nos salvar, e os milagres que ele faz cada dia. Mas crê pelos benefícios que Jesus dá. Então elas criam Jesus pelo o que Jesus dava a ela, o que elas estavam satisfeitas. Mas nem era pelos sinais, era pelo o que realmente era de fato. Tipo, a água ser transformada em vinho. A água se transformada em vinho, criam por quê? Porque tomaram o vinho. O pão sendo multiplicado, por quê? Porque comeram o pão e se sentiram satisfeitos. Muitos estão assim, infelizmente. Mas ele fala, quem come da minha carne, né? Se eu não me engano, terá a vida eterna. Quem come da carne de Deus, quem come dele, da sua palavra, quem tem o ensinamento dele, guarda no coração. Né? O que é Jesus Cristo? O que é Jesus Cristo? O que é a carne dele? É suas palavras, é seus ensinamentos. Quem conserva no seu coração os ensinamentos de Jesus e segue firmemente, esse está realmente comendo da carne de Cristo, seguindo os ensinamentos de Jesus. Ele fala que Deus o ensina, né? Que Jesus veio e nos ensinou aquele povo antigamente. Então, quem creu no ensinamento de Jesus Cristo e realmente viveu os ensinamentos dele, e hoje em dia, quem crê em Jesus Cristo e vive os ensinamentos dele, realmente está comendo da carne de Cristo. Não é só ir para a igreja e cear. Não é só isso. Não é só comer o pão, né? O pão da ceia e beber o vinho da ceia, né? Que é o suco de uva. Não. Não é só isso, né? No caso. É você realmente viver o que ele ensina. Viver os seus ensinamentos. O que é que ele ensina? É só ler a Bíblia que vai ter vários ensinamentos. É isso. Bem, meus irmãos, a palavra foi essa. Né? Que a gente não queira crer em Deus só pelos sinais. Que a gente não queira crer em Deus
só pelo a gente estar satisfeito com o que Ele nos dá, mas sim crer em Deus por quem Ele é, pelos sinais que Ele dá cada dia. Você está respirando, você está vivo. Talvez você esteja no hospital agora, mas enfim, você está vivo. Então, crê em Deus por esse sinal que Ele dá, a proteção da sua vida. Também, talvez você comeu hoje, comeu de manhã, comeu à tarde, comeu à noite. Crê em Deus pelo sinal que Ele deu. Qual foi o sinal? Ter comida em sua mesa. Esse foi um sinal que Ele já deu hoje a você. E se você tem saúde, ainda mais. Qual foi o sinal que Ele deu para você? Saúde. E mais ainda, Ele te deu o dom de ouvir, o dom de falar, o dom de enxergar. E você que não ouve, você que não enxerga, primeiro Ele te deu o dom da vida. Esse sinal que Ele dá todo dia a você. Bem, meus irmãos, agora eu quero falar do culto de hoje. Cara, o culto de hoje foi o culto de jovens. Eu vi alguns jovens pregar, né? E eu tô um tempo sem criar vídeo pro canal. E eu vi alguns jovens pregar e, sabe, veio em mim aquela vontade de falar alguma coisa, né? E aí eu lembrei do canal. Eu disse, eita, é mesmo um canal. É mesmo um canal. Bem, meus irmãos, deu vontade de falar alguma coisa, né? O meu tempo tá bem corrido um pouquinho, né? Mas dá tempo de eu fazer vídeo, né? Mas também porque eu não tava me ensinando muito bem, né? Mas agora eu tô me ensinando bem, então vou continuar. Enfim, meus irmãos, graças a Deus eu voltei a treinar. E eu te indico, treina. Faz uma flexão em casa, um abdominal. Eu te indico, faz um treino em casa. Vai fazer bem a você, vai fazer bem a sua saúde. O treino, o exercício físico faz bem para a mente e faz bem para o corpo. Faz bem para o corpo, mas eu acredito que faz mais bem ainda para a mente. Sabe? Esclarece. Se você estiver irritado, faz uma academia. Eu acredito que você vai relaxar, vai ficar calmo, vai se acalmar. Né? E hoje a palavra de hoje na igreja foi sobre José, sobre os sonhos de José. E eu lembrei, eu também tenho um sonho. Qual é o meu sonho? Criar uma comunidade cristã totalmente isolada do mundo, separada do mundo. Esse é o meu sonho. Criar uma comunidade cristã totalmente isolada do mundo. Eu vejo muito que o evangelho tem obras, tem palavras, mas ele poderia ser de outra forma, de outro jeito, ser melhor, sabe? E eu queria criar uma comunidade cristã para mostrar como é uma comunidade cristã, onde todo mundo que mora lá dentro é cristão. Sabe? Desde o atendente ao morador. Então eu tenho um sonho de criar uma comunidade cristã. Então ele estava falando sobre sonho, né? O sonho de José. E eu, sabe, eu lembrei, eu também tenho um sonho. Criar uma comunidade cristã onde todo mundo que vive lá dentro, que trabalha lá dentro, é cristão. Eu tenho esse sonho. Criar uma comunidade cristã. Foi boa a palavra. E eu vi os jovens pregando, né? E deu vontade de falar alguma coisa, né? Eu pregar também alguma coisa, né? Deu vontade, na verdade, vir e gravar pro meu canal. Então eu nem tirei a roupa, né? Cheguei da igreja, já tô gravando já o vídeo pro meu canal, porque deu vontade, né? Eu parei um pouco, também não tava com muito tempo, né? Também, mas graças a Deus eu vou voltar. Mas enfim, meus irmãos, eu gravo quando tô me sentindo bem, né? Então eu gravo. Quando eu tô me sentindo bem, eu paro um pouco, fico reservado, e depois que eu tô me sentindo bem, eu gravo de novo. É assim. Bem, meus irmãos, a palavra de hoje foi essa, né? Que a gente não venha só seguir a Cristo, pois estamos satisfeitos com realmente o que Ele dá. Mas sim agradecer Ele pelos sinais, que Ele nos dá todos os dias, Ele dá sinais. E também por quem Ele é, né? Por Ele. Bem, esse é o vídeo de hoje. E até o próximo vídeo. Fica com Deus e tchau.